Pai Santo, nós te adoramos, Senhor Deus. Só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor se entregou, enviando Jesus Cristo na cruz para morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos Te adorar. Que o Senhor agora abra nossos corações e nossas mentes para que possamos receber a Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que qualquer distração, que qualquer tipo, Senhor Deus, de preocupação venha roubar, Senhor Deus, a nossa atenção de ouvir a Tua voz. Porque sabemos que o Senhor fala com a Tua igreja a partir das Tuas sagradas Escrituras. E nós queremos, Senhor Deus, nessa noite Te ouvir. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Se por acaso você está aqui nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à Igreja do Redentor. É um prazer receber cada um de vocês aqui. E a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens Emoções, lidando com os sentimentos à luz do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia para a má notícia de que todos nós, sem Cristo, estamos condenados à morte, não somente física, mas estamos mortos espiritualmente, como resultado da morte espiritual, estamos condenados à morte eterna. E a boa notícia do Evangelho fala que Deus, Ele vem em direção a nós e salva pecadores como eu e você, atribui a nós a vitória de Cristo na cruz, e faz de nós mais do que vencedores, porque a partir de Jesus Cristo nós vencemos a morte. Não por conta do nosso mérito, do nosso esforço, mas por aquilo que Cristo fez. Só que a boa notícia do Evangelho, ela tem implicações não somente relacionadas ao nosso problema com o pecado e a eternidade. O pecado, assim como o pecado afeta a nossa vida aqui na história, o Evangelho, ele também é uma resposta para vários desses dilemas, desses problemas que nós enfrentamos como reflexo da queda, do pecado. Inclusive, a escravidão das emoções. Nós nos tornamos escravos das nossas emoções. Muitas pessoas, inclusive, projetam a sua identidade a partir daquilo que elas sentem. E o Evangelho, ele vai ser uma resposta, vai nos ajudar a lidar com todas essas questões, inclusive as nossas emoções. O Evangelho também afeta, também de alguma forma vem para redimir as nossas emoções. E hoje a gente vai falar sobre um sentimento que todo mundo tem um pouco, que é a vergonha. Você é uma pessoa tímida? Você se sente uma pessoa tímida? Que tipo de situação que te deixa envergonhado? Quem nunca passou por um momento de vergonha? Seja quando você comete uma gafe, ou quando você está em algum lugar e você percebe que você não está vestido apropriadamente para aquele tipo de situação, seja você com uma veste muito formal para uma situação informal, ou você está completamente informal para uma situação que exige uma certa formalidade. Eu lembro que em uma viagem que eu fiz para uma conferência, junto com alguns pastores, o pastor Jay estava com a gente foi para uma conferência, e era uma conferência que praticamente de fora dos Estados Unidos só tinha esse grupo de 7 pastores brasileiros. Da América do Sul só tinha gente. Os que não eram dos Estados Unidos estavam vindo da Europa. E a gente estava lá. E um dos palestrantes, ao saber que tinha um grupo de 7 brasileiros naquela conferência, se sentiram honrados. E um dos palestrantes, que estava acompanhado de uma família de sua igreja, procura o pastor Jay, que estava liderando o grupo, falou assim: eu quero chamar esse grupo que você trouxe aqui para jantar com a gente. Tem uma família da nossa igreja que quer oferecer um jantar para eles. E a gente foi. Aí deram um endereço.
Aí quando estava chegando, quando o Jeita, que estava dirigindo o carro, viu qual era o restaurante, falou, esse restaurante é um restaurante muito bom. Só que no grupo de brasileiros, a gente estava para a conferência, passando o dia. Um dos irmãos, inclusive, estava muito mal vestido, com a camisa do Flamengo. Quando a gente para no restaurante, vem um manobrista. Aí você já começa a perceber. Se tem manobrista, você já sabe que a gente não está indo no fast food. Quando a gente entra no restaurante, todo mundo de terno e gravata, qual foi a primeira reação nossa? Todo mundo olhou para a roupa. Principalmente o que estava com a camisa do Flamengo, é óbvio. Graças a Deus, eles tinham uma sala privativa e ele pediu, a gente ficou separado, um pouco mais destacado dos demais. Só um estava extremamente mal vestido, né, com a camisa do Flamengo, é óbvio. Mas ninguém daquele grupo estava com uma roupa apropriada para o tipo de restaurante que a gente foi. Todo mundo estava informal, né? Nem todo mundo estava, né, assim, tão mal vestido quanto o flamenguista, porém, ninguém com uma roupa formal como os demais frequentadores daquele restaurante. E a gente sentiu aquela vergonha naquele momento. E a primeira reação foi olhar para a roupa. Porque quando a gente olha para dentro, na mesma forma, no mesmo momento, a gente olha para a nossa roupa. Todo mundo já passou por algum momento assim, de sentir algum tipo de vergonha. E a vergonha, por si só, não é algo essencialmente ruim, como os outros sentimentos que a gente falou nessas últimas semanas. Inclusive, ela deveria nos ajudar a ter um pouco de senso em determinadas situações. Embora, hoje em dia, as pessoas estejam, de fato, perdendo muito a vergonha. A grande questão que talvez a gente esteja percebendo é que as pessoas estão perdendo a vergonha do que deveríamos ter vergonha, e cada vez mais nós nos envergonhamos por coisas que nós não deveríamos nos envergonhar. Cada vez mais estamos nos envergonhando por não ser aquilo que muitas vezes as pessoas acham que a gente deveria ser. Muitas vezes aquilo que a cultura ou a sociedade que a gente está inserido está impondo para que a gente seja. A gente se envergonha, muitas vezes, por uma falta de acomodação cultural. Às vezes a gente se envergonha por não ser aquilo que a vida enganosa das redes sociais fala que os outros são e na verdade, não são. Cada dia mais perfis e perfis que nos vendem uma vida perfeita, e você vai se sentindo exausto, envergonhado por não ser aquela pessoa perfeita que você, daquele influencer que você segue. Isso traz vergonha, peso para a sua vida. E por isso hoje eu não queria falar dessa vergonha moderada, como a vergonha que meu amigo flamenguista se sentiu ao chegar naquele restaurante sofisticado. A gente também sentiu que estava de tênis, calça jeans, mas ele sentiu mais. Pelo menos eu senti muita vergonha por ele. Essa vergonha moderada que até nos ajuda a ter algum tipo de senso, mas sobre a escravidão da vergonha. A vergonha que nos domina. Quando nós agimos dominados pela vergonha e sentimos vergonha por aquilo que não importa, essa vergonha ela pode ser fruto do orgulho. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 31, a partir do versículo 1, onde o texto sagrado narra o fim da vida de um orgulhoso. O texto ele vai ser projetado, caso você não esteja com a Bíblia ou tenha acesso a uma. 1 Samuel 31, é o último capítulo do livro de 1 Samuel. Versículo 1 ao 7 vai dizer assim: E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul,
até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Esse é o último capítulo do livro de 1 Samuel. Ele narra o fim da história do rei Saul. Ele narra também o início do reinado de Davi. Saul, para você que não conhece essa história, talvez você já tenha escutado a história de Davi, mas talvez a história de Davi para você se resuma ao evento onde ele mata um gigante, primeiro atingindo com uma pedrada, depois com seu punhal, e derrota um rapaz franzino, fraco, derrota um grande gigante, onde um exército inteiro não tinha coragem. Talvez você conheça apenas essa parte da história de Davi. Mas antes de Davi vencer o gigante, depois se tornar rei de Israel, antecedeu a ele um homem chamado Saul no reinado de Israel. Alguém que tinha muitas habilidades e começou muito bem o seu reinado. Um rei que desempenhou um papel fantástico para a nação de Israel na expansão de território. Saul tinha um currículo invejável, um grande conquistador, um herói nacional, um líder militar reconhecido no seu tempo. Mas todo esse sucesso subiu a cabeça de Saul. Saul, ele se tornou alguém obstinado, orgulhoso, por conta da posição, do seu sucesso no seu reinado. Ele começou a projetar a sua identidade naquilo que ele fazia. Ele começou a projetar a sua identidade na liderança que ele exercia no seu reinado. Ele começou a pensar que o seu poder era absoluto e se esqueceu daquele que havia lhe ungido rei. A derrota de Saul não começou nessa batalha. A derrota de Saul começou quando ele desobedeceu a Deus. Em determinado momento do seu reinado, ele tinha uma ordem expressa de Deus de derrotar o povo amalequita, que era um dos inimigos do povo de Israel. Mas ele poupou os amalequitas. Ele pensou estrategicamente no seu reinado. Ele confiou mais na sua direção do que na direção do Deus que o botou ali. Ele se esqueceu que a sua liderança não era uma liderança absoluta, mas foi Deus que o concedeu. E o mesmo Deus que o colocou rei iria ou teria poder para tirá-lo do reinado. Por isso Deus escolhe Davi, esse jovem, para suceder Saul em seu trono. Deus, ele sempre age para o bem do povo e para a sua própria glória, inclusive quebrando a sucessão real, dando a alguém fora da família de Saul a herança do trono. Só que essa ascensão de Davi deixou Saul paranoico, obcecado. Perder o trono para Saul era algo inadmissível, porque perder o trono para ele era perder a sua identidade. Saul começou a achar que ele era aquilo que ele fazia. E apesar de possuir muitos talentos, Saul é derrotado pelo seu próprio orgulho e pela sua própria desobediência.
E a gente vê aqui na narrativa como Saul termina mal, apesar de ter começado bem. Começar bem é importante, mas terminar bem é fundamental. Às vezes a gente começa mal algo e consegue terminar bem. Da mesma forma, às vezes a gente tem um início excelente, tem tudo para dar certo, mas a gente consegue destruir aquilo ali. O apóstolo Paulo é um exemplo. Alguém que começou mal, perseguia cristãos, foi ali cúmplice, estava do lado, conivente, apoiou o assassinato injusto de Estevão, um homem piedoso. Um dos primeiros cristãos ali no surgimento da igreja foi assassinado, apedrejado, e Paulo estava do lado. Mas Paulo termina a sua vida dizendo que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Alguém começou mal e terminou bem, apesar de ter morrido de forma perseguida, trágica, violenta. Saul começou bem, tinha tudo para dar certo, mas terminou mal. Saul perde seu exército, ele vai para uma batalha importante, com uma grande desvantagem, não mais contra os amalequitas, mas contra outro povo inimigo, os filisteus. E para piorar as coisas, 3 dos seus 4 filhos estavam no campo de batalha com ele e os 3 morrem. Então Saul ele é ferido e conclui que a morte era inevitável. E ele toma uma decisão radical e drástica. Ele tira a sua própria vida e, como o texto diz, para não passar a vergonha de cair na mão dos filisteus. É fato que muitos comentaristas apontam que a ferida que Saul sofreu era gravíssima, que a morte era inevitável, que ele não conseguiria guerrear, lutar. Alguns comentaristas arriscam dizer até mesmo que essa ferida era uma ferida mortal, que mesmo que se ele não fosse pego, era uma questão de tempo para que ele morresse. Só que nós vemos aqui que a motivação dele era não passar pela vergonha da derrota. Ele não queria morrer deixando de ser aquilo que ele fazia. Se ele fosse pego pelos amalequitas, ele seria destronado, seria um ato simbólico dele ser destronado antes de ser morto. Saul achava que a sua identidade estava no seu reinado e no seu sucesso. Logo, perder o reinado e o insucesso ou fracasso no seu reinado era uma vergonha maior do que a sua própria vida. Ele preferia perder a vida do que passar por isso. Por isso, o suicídio de Saul não foi resultado de um impulso irracional, mas uma decisão calculada de um coração obstinado. De uma perspectiva terrena, você pode até pensar que foi uma escolha compreensível, humanamente falando. Saul não tinha chance de sobreviver, e a possibilidade também de sofrer tortura era real. Isso pressupõe que Saul não tinha outra alternativa a não ser a morte, e ele prefere tirar a própria vida do que passar pela vergonha e pelo sofrimento. Assim, seu suicídio é o último prego no caixão da fé que uma vez Saul professou. Se Saul tivesse alguma fé em Deus, naquele momento, alguma submissão a Deus, algum arrependimento, ele não poderia ter terminado a vida matando a si mesmo. Ele não poderia ter terminado uma vida de rebelião se matando. A morte, o suicídio de Saul foi em si mesmo o próprio desespero da rebelião que ele já vivia nos últimos anos da sua vida. Talvez mais problemático do que o que Saul fez naquela hora de desespero, seja o que ele não fez. Não há clamor a Deus por auxílio. A gente não vê uma oração de súplica
de Saul naquele momento. Não há súplica ao céu por misericórdia, arrependimento. Senhor, me perdoa. Agora que eu estou ferido, prestes a morrer, eu reconheço tudo de errado que eu fiz. A gente não vê isso. Nada lemos parecido com os apelos que enchem, por exemplo, os salmos do próprio Davi, que pecou várias vezes, mas a gente olha para o livro de Salmos, a gente vê um homem quebrantado e arrependido em vários momentos. Na verdade, tempos antes de Saul morrer, na noite que Saul tinha enviado bandidos para matar Davi em sua casa. E Davi, ele ora o seguinte: livrai-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Salmo 59, 1 e 2. Está vendo como, numa situação parecida, talvez não tão problemática, assim, irreversível como a de Saul, qual era a atitude de Davi? Diante da ameaça de bandidos irem assassinar dentro da sua casa, ele clama a Deus, ele recorre ao Senhor, e a gente não vê isso em Saul. Agora, com os filisteus apertando, fechando o cerco, nós não vemos orações como essa saindo dos lábios de Saul. E assim Saul morre. Ele morre como ele viveu. Em dura obstinação, sem fé na salvação de Deus, sem nem mesmo clamar ao Senhor no seu último suspiro. Durante todo o seu reinado, nenhuma mão havia causado dano a Saul, a não ser a sua própria mão. Como ele viveu, assim ele morreu. Seu próprio destruidor e seu próprio assassino. Uma consequência desse desastre mostra outro resultado trágico da idolatria entre o povo de Deus: a desgraça pública do nome do Senhor. Para não se envergonhar diante dos homens, Saul envergonhou o nome de Deus. A derrota do povo de Israel para o povo filisteu apontava para uma derrota, para uma vergonha pública do nome de Deus. Aquela derrota não era somente a incapacidade do exército, mas era fruto da infidelidade do rei. A mensagem religiosa dos filisteus, a supremacia do deus Dagom, que era o deus dos filisteus, seria pregado sobre a mensagem de Yahvé, Deus de Israel. Aqui estava a maior calamidade da idolatria de Israel, a desgraça e a vergonha do Senhor na vida do seu povo. A cabeça e a armadura do rei israelita se tornou um emblema de orgulho do povo filisteu. Eles carregavam como um troféu. E antes da gente tratar especificamente sobre vergonha, esse exemplo fornece razões pelas quais os cristãos devem se recusar a adorar os ídolos da sua época. Falsos deuses como o dinheiro, o poder, o orgulho e o prazer. A primeira razão é que a nossa adoração aos ídolos, ela terminará com o poder dos ídolos sobre a nossa vida. Saul tinha o poder como ídolo. E o ídolo se tornou um poder sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Aqueles que se entregam ao pecado em apoio aos seus ídolos descobrem, em algum momento, que não conseguem parar de pecar, tendo seu coração sido capturado, governado por esses ídolos, de forma muito intensa, a ponto de você se tornar um servo daquele ídolo que você adora. Você passa a viver em função do ídolo. Ele começa a dirigir sua vida, ele começa a determinar a sua agenda, ele começa a governar a sua mente. O problema é que esses ídolos, como qualquer outro, um dia eles se quebram. O ídolo de Saul era o seu reinado. Só que um dia o reinado de Saul quebrou. E quando esse reinado se quebrou,
Saul quebrou junto. Quantas pessoas colocam a sua identidade no seu negócio? Eu não estou falando que você não deva fazer com afinco, trabalhar com afinco pelo negócio. Pelo contrário, você deve glorificar a Deus com isso. Mas quando ele se quebra, pessoas se quebram. Quantas notícias a gente escuta de pessoas que se matam quando chegam à falência? E às vezes a gente vai ver, a pessoa ela perdeu o negócio, mas a vida dela ainda não acabou, ela ainda possui recursos, mas ainda assim a pessoa ela prefere tirar a própria vida do que passar a vergonha de admitir a derrota. Sem perceber que aquele negócio tomou conta do seu coração, da sua vida, determinou sua agenda, suas prioridades nos últimos anos. Todo ídolo um dia vai se quebrar. E quando ele se quebra, os seus súditos se quebram juntos. Essa possibilidade gera uma vergonha insuportável, a ponto da pessoa se submeter a outras vergonhas para não fracassar naquilo que ela está idolatrando. A morte de Saul mostra o fim que espera toda a vida impenitente. Um rei que começou com grandes privilégios e bênçãos, mas se entregou de forma obstinada à desobediência a Deus. Quando Saul foi reprovado, ele endureceu seu coração e se lançou numa trajetória de declínio, de orgulho, de ódio, de desespero. Os últimos anos da vida de Saul foram marcados pelo seu ódio louco por Davi. Saul, ele cometeu o assassinato dos santos sacerdotes de Deus, como está registrado em 1 Samuel 22. Ele buscou auxílio da parte de uma serva do diabo, como está no capítulo 28. Ele passou por essas vergonhas de assassinar sacerdotes, de buscar auxílio a uma serva do diabo, para não passar pela vergonha de perder o seu reinado. Não é de admirar que essa vida impenitente terminasse lançando o seu corpo sobre uma espada. Saul havia matado a sua alma durante todo esse tempo em que se afastou da misericórdia de Deus, de modo que era adequado que seu último ato impenitente fosse matar a si mesmo. Mas Saul não é um exemplo isolado. O mesmo fim está reservado para todos que se afastam do Senhor e se recusam a se arrepender. Considere também, por exemplo, um homem que abandona a sua família por uma vida de prazeres, por um filho que abandona a fé dos seus pais por desejar a aprovação do mundo, ou por desejar uma vida de pecado. Pastores e amigos que foram piedosos, mas em algum momento se opõem à insensatez desse curso, se colocam nesse curso autodestruidor, se entregando a paixões, se entregando ao orgulho, e caminham e trilham pelo caminho da rebelião e do desejo, a ponto de terem seus corações endurecidos e se recusam a se arrepender, porque o arrependimento para eles é uma vergonha insuportável. Quando a pessoa entra nesse estágio, só há um resultado: morte e condenação. A idolatria produz uma vergonha mortal em seus súditos. Por isso eu queria entrar em algumas aplicações práticas relacionadas com como a idolatria se relaciona com a vergonha. Saul começa a morrer quando ele perde a sua identidade. Ele começa a achar que ela era o seu reinado, que a sua identidade estava no seu reinado. Logo, perder o reinado era uma vergonha inaceitável para ele. A mesma coisa ocorre conosco, quando nós projetamos a nossa identidade em algo que não é o fato de que somos filhos de Deus. Essa semana eu vi um vídeo, até compartilhei nas minhas redes sociais, do ex-jogador de futebol Kaká, onde ele é entrevistado e ele fala o seguinte:
Kaká ele foi o último jogador brasileiro a receber o título de melhor jogador do mundo. Isso aconteceu quando ele jogava no Milan, da Itália. E ele, na entrevista, ele diz que ele foi eleito o melhor jogador do mundo, tinha sido campeão de vários campeonatos, se eu não me engano, inclusive campeão mundial de clubes, uma carreira extremamente vitoriosa, e ele é vendido para o Real Madrid como a terceira maior negociação da história. A terceiro jogador mais caro da história do futebol. Mas logo no início da sua carreira no Real Madrid, ele se machuca, ele joga mal, ele fica 6 meses parado, o seu retorno não é bom, e ele é considerado uma das piores contratações da história do Real Madrid. Alguém que pouco tempo atrás era o melhor do mundo no seu tempo. É considerado uma das piores contratações. E ele fala o seguinte: quem eu sou? O melhor do mundo? O terceiro jogador mais caro da história? Ou uma das piores contratações da história do Real Madrid? Aí ele falou: eu não sou nenhuma coisa nem outra, porque a minha identidade não está naquilo que eu faço, jogar futebol. A minha identidade está no fato de que eu sou filho de Deus. Mas certamente, se a identidade dele estivesse na sua carreira, naquilo que ele faz, a vergonha de ser uma das piores contratações da história do seu atual clube seria algo insuportável para ele. Infelizmente, nós somos tentados a isso. Passamos a nos preocupar muito mais com o sucesso ou o fracasso daquilo que nós colocamos nossa identidade, do que no fato de que Cristo morreu por nós e por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Que nós fomos aceitos por Deus como filhos, adotados. A cultura da produtividade, da aparência, da performance tem escravizado muitas pessoas e muitos crentes. E, infelizmente, às vezes, motivado por pregações que não têm o evangelho, pregações que só pegam o sucesso. Quantas vezes você ouviu histórias ou até mesmo fez isso? Se preocupou demais em ser bem-sucedido aos olhos do mundo, ser aceito por algo que você possui, comprou algo que você não podia para impressionar alguém, desde que seja uma simples roupa de uma determinada marca ou ter um carro que você não pode ter para achar que por conta daquilo você vai ser aceito em determinado contexto. Por isso, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar para você, olhando para a vida de Saul, alguém que colocou sua identidade naquilo que ele fazia, você não é aquilo que você tem. Você não é a marca de roupa que você usa, nem mesmo o smartphone que você usa, o carro que você anda, nem mesmo o bairro que você mora. Logo, se você perder a roupa que você tem, o smartphone que você usa, o carro que você anda, ou até mesmo se você tiver que se mudar para um outro bairro que não é o que você mora, seja você que mora numa periferia e você for abençoado para morar num bairro melhor, você não é o bairro que você morava antes. Da mesma forma, se você precisar ir para um lugar mais humilde, você não é o bairro que você morava. Se você perder qualquer uma dessas coisas, não é isso que determina você. Quando você pensa que você é aquilo que você tem, você começa a fazer qualquer coisa para ter aquilo, mesmo que isso te leve a desobedecer a Deus. Você vai fazer aquilo que for necessário, mesmo que Deus reprove, para que você não perca aquilo, porque se você perder aquilo, você vai estar perdendo a sua identidade. Da mesma forma que as pessoas colocam sua identidade na produtividade e no sucesso profissional. Eu não estou falando que buscar ser bem-sucedido profissionalmente é essencialmente ruim. O que eu estou dizendo é que você não é aquilo que você faz. Pessoas que almejam uma profissão, não necessariamente por vocação,
mas às vezes por status, crendo que podem construir uma identidade em cima daquilo que vai fazer, da carreira que projeta construir. Outros que constroem em cima de um empreendimento, crendo que a sua realização de vida depende do sucesso do seu negócio. Logo, o fracasso se torna inaceitável para essas pessoas, uma vergonha insuportável. E a pessoa prefere a morte do que passar por isso. Ela começa a negociar valores para ser bem-sucedida na sua profissão, na sua carreira ou no seu negócio. Existem aqueles também que sentem vergonha da sua aparência. Eu não estou dizendo que cuidar da aparência é essencialmente ruim, mas lembre-se, você não é a sua aparência. Isso não quer dizer que você precise cuidar da sua aparência, mas a sua aparência não te define. E é interessante que o Brasil, se não é o campeão, é um dos campeões, eu vi isso um tempo atrás, de procedimentos plásticos, de cirurgias plásticas. Cirurgia plástica por si só é errada? Não é. Mas quantas pessoas são obstinadas por isso, são escravizadas por isso? Porque elas entendem que a identidade delas está somente na aparência. Mas se acontece alguma coisa e aquela aparência, que ela também, isso se torna um poço sem fundo, né? A pessoa nunca está satisfeita. Ela nunca vai se achar belo bastante quando a pessoa coloca a sua identidade na aparência. Porque é um ídolo. E o ídolo ele é sempre retroalimentado e ele nunca tem fim. Mas se acontece alguma coisa que interrompe esse ciclo de uma boa aparência, a pessoa perde a sua identidade, a razão da sua existência. Mas existem aqueles também que se preocupam demais com o que falam a seu respeito. E dependendo do que for dito, isso é motivo de grande vergonha. Quantas pessoas fingem ser o que não são, simplesmente por ser vergonha de ser quem ela é? Quantas vezes já surgiu na sua mente a seguinte pergunta: o que vão falar de mim? Eu não estou falando de algo errado que você tenha feito, que de fato você deva sentir vergonha. Mas algo que você acredita, que se as pessoas souberem, você não vai ter a aprovação das pessoas. Isso de alguma forma se aplica aos pecados. Eu não estou falando que a gente não deve ter vergonha dos nossos pecados diante dos homens. Mas quantas vezes nós temos vergonha dos nossos pecados somente diante dos homens? Mas nós não sentimos o mínimo de vergonha diante de Deus, que sabe dos pecados. A gente tem vergonha se um dia alguém descobrir esse determinado pecado que eu pratico, enquanto eu continuo deliberadamente praticando aos olhos de Deus. Irmãos, quando pecamos, pecamos na presença de Deus. Por isso, você também não é o que falam sobre você. Porque às vezes a gente se preocupa, aquilo que as pessoas vão falar, e na maioria das vezes é uma opinião não centrada na palavra de Deus. Você está preocupado com o que as pessoas vão falar a partir da perspectiva da cultura, muitas vezes, e não na perspectiva do que Deus estabeleceu para você, filho dele. Você está mais preocupado com a reputação do que com o seu testemunho. Você está preocupado simplesmente com uma casca, com aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito, e não necessariamente sobre quem você é. Enquanto a palavra de Deus diz que o Senhor espera de nós é um testemunho coerente com o fato de quem eu sou e quem nós somos, filhos de Deus. Que não vivemos em busca de reputação para receber aplauso dos homens. Eu não estou falando que toda admiração que você venha sentir por um bom feito seja ruim. Mas eu estou falando da escravidão, da vergonha de não ser aplaudido pelos outros.
pastor norte-americano Francis Chan, ele vai dizer o seguinte: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. Então, olhando para esses aspectos da identidade, em que nós colocamos a identidade e, consequentemente, essa vergonha que nos escraviza, como superar a vergonha? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a Bíblia falando sobre 2 temores: o temor a Deus e o temor aos homens. E a gente precisa examinar o coração e identificar se essa vergonha que nós sentimos é de fato uma vergonha legítima, ou pode ser fruto do desejo por aprovação, que é o que a Bíblia chama de temor aos homens. O temor aos homens não é simplesmente o temor do mal que os homens podem causar a nós. Certamente o temor do mal induz, em parte, o nosso desejo de ser aprovado pelos homens. Contudo, mais apropriadamente, o temor dos homens é como John Bunyan, autor do livro O Peregrino, disse: o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda e a amizade. Esse é o temor dos homens. Em outras palavras, é o ídolo da aprovação. Nós buscamos evitar a perseguição por causa dos ídolos da aprovação, do conforto ou do prazer. Tais ídolos nos levam a comprometer nossa posição a fim de ganhar a aprovação dos homens, comprometer a nossa posição de filhos de Deus, nosso testemunho como filhos de Deus, a fim de obter a aprovação dos homens. Deixamos ser levados pela perversidade a fim de ganhar a aceitação e paz dos homens. Isso nos coloca em um ciclo vicioso de idolatria. Por mais miserável que seja, o temor dos homens é a configuração padrão da nossa alma. O temor dos homens é algo que ilude apenas alguns. O apóstolo Paulo, ele diz que, por natureza, não há temor diante dos olhos dos homens que estão fora de Cristo. Romanos 3,18. Entretanto, até mesmo o mais santo, o mais piedoso, que esteja aqui entre nós, ainda possui remanescentes desse temor dos homens na sua alma. Às vezes, até mesmo crentes escolhem se aquecer na fogueira da aceitação, como Pedro fez, lá no pátio, do lado de fora, onde o seu Senhor sofria. O temor dos homens, ele silencia o nosso testemunho de Cristo e nos impede de viver para a sua glória. Ele nos impede de dizer e fazer aquilo que agrada a Cristo, porque nós preferimos agradar aos homens. Quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, repetidas vezes, nós nos deparamos com a importância do temor não aos homens, mas o temor do Senhor. E a gente aprende que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio do saber é temer a Deus. O temor a Deus, lá no livro de Provérbios, vai dizer que é o mesmo que aborrecer o mal. Que o temor a Deus é fonte de vida. Ou então, como está registrado em Eclesiastes 12:13, o temor a Deus é o dever de todo o homem. O profeta Isaías chamou o temor a Deus como o tesouro da igreja. O temor do Senhor é incontestavelmente um dos ensinos mais importantes da Escritura. Ainda assim, é um dos menos compreendidos. E o profeta Isaías, ele também dá o remédio do Evangelho, quando ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isaías 11, 1-2. A vida de Jesus foi marcada pelo temor do Senhor.
Ele nunca se preocupou com que as pessoas, ele nunca se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Seu único objetivo era honrar o seu Pai Celestial. Ele nunca comprometeu sua posição por lucro. Ele tomou um caminho árduo da cruz para suportar a ira que nós merecemos pelo pecado, porque nós tememos a homens. Ele suportou isso em nosso lugar justamente por nosso temor a homens. O coração de Jesus estava tão cheio de temor do Senhor que ele foi desprezado. E a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele sofreu a maior de todas as vergonhas em nosso lugar. Quando olhamos para ele, recebemos o perdão do nosso pecado. E o Espírito Santo, do qual ele era cheio, passa a habitar também em nós. Quando confiamos em Cristo através da fé somente, o Espírito Santo começa a produzir em nós o temor que nos constrange a adoração a Deus e o amor a Deus, que consiste não só em deslumbre de tão grande amor, mas também em reverência, honra e adoração a Deus. Essa é a nossa consciência da nossa identidade, de quem nós de fato somos. Por isso eu te pergunto, como você tem vivido? Para receber a glória dos homens ou tem vivido para glorificar a Deus? Precisamos saber de fato quem nós somos. Quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, nós somos libertos da escravidão da vergonha. Dessa vergonha que é fruto do temor a homens. Da escravidão da vergonha de perder os ídolos que nós projetamos nossa identidade. A idolatria de achar que somos aquilo que fazemos, aquilo que temos, aquilo que os outros dizem ao nosso respeito, ou até mesmo a nossa aparência. Precisamos entender que somos filhos de Deus e o que de fato nós não podemos nos envergonhar é do Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, não me vergonho do Evangelho. Que eu não posso envergonhar o nome daquele que suportou a maior vergonha de todas em meu lugar. Quer superar a vergonha? Examine o coração. Olhe para a cruz e supere a vergonha que te paralisa. Às vezes você tem vergonha de falar em público, de falar do Evangelho. Lembre-se da vergonha que Cristo sofreu. Olhe para a cruz e veja a vergonha que ele suportou. E saiba que qualquer outra vergonha dessa natureza é pequena diante da vergonha que ele suportou em nosso lugar. Você tem vergonha de onde você mora? Não é isso que te define. Saiba que na cruz, Jesus Cristo superou a maior de todas as vergonhas para tornar você santo, irrepreensível e aceitável a Deus. Entenda quem você deve agradar. Não seja escravo da opinião dos outros. Nem do seu próprio coração pecador, que às vezes eu falo, não estou aqui para agradar ninguém, mas você está agradando, sendo alimentado por um coração cheio de orgulho. Não faça essa questão de não agradar os outros como desculpa para ser alguém insuportável, inconveniente. Não é disso que a Bíblia fala. Tenha o seu coração cativo à palavra de Deus. Assuma a sua identidade como filho de Deus e supere a vergonha. Não é da vergonha de vestir a camisa do Flamengo em restaurante chique, não. Mas a vergonha de viver baseado no temor aos homens. Quando nós tememos a Deus, a gente vem até sentir vergonha daquilo que de fato nos envergonha. Mas a gente não vai ser escravizado de se envergonhar por aquilo que não interessa. A gente não vai ser escravizado de achar que nós somos aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, aquilo que os outros em algum momento estejam falando da gente, ou até mesmo como a gente é na nossa aparência. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua palavra ela é viva e fala conosco. Quando a gente olha, Senhor Deus, para o exemplo de Saul, alguém que começou bem,
que tinha um papel fundamental, mas ao errar o alvo, projetar sua identidade naquilo que ele fazia, ao encher o coração de orgulho, Senhor Deus, nós vemos que ele não suportou a vergonha de perder aquilo que ele mais valorizava, em detrimento daquilo que de fato é mais maravilhoso, mais valioso, que é a tua presença, o teu amor e o teu favor. Não permita, Senhor Deus, que venhamos a viver uma vida orgulhosa, obstinada, que a gente não venha a ser escravizado pelos ídolos e nem pelo temor aos homens, mas que o Senhor levante aqui homens e mulheres que temem ao Senhor acima de todas as coisas, que vivem, Senhor Deus, não para a glória do seu próprio nome, mas para a glória do teu nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém.